O livro de Lamentações fica logo após o livro do profeta Jeremias, que é o segundo maior livro da Bíblia. Embora o livro do profeta Isaías tenha mais capítulos, o de Jeremias tem mais palavras, e dessa forma se torna o segundo maior livro da Bíblia. Enquanto os irmãos encontram esta referência, já tendo cumprimentado a igreja, eu gostaria ainda de louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente e de toda a sua família. Que Deus continue abençoando grandemente o nosso amado pastor. Lamentações, capítulo 5, a partir do versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Tu, Senhor, permaneces eternamente, o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Versículo 21, converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Eu acho que essa é a oração mais sincera que nós podemos fazer hoje. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Se você pode, diga após mim: renova os nossos dias como dantes. Podem sentar, muito obrigado. Hoje pela manhã, ao levantar, eu tirei um período de oração e peguei meu sermonário, mais de 130 páginas de sermões, e eu pedi a Deus: Senhor, qual mensagem, qual sermão ministrar hoje? E enquanto eu estava olhando os títulos, o Senhor colocou no meu coração esta mensagem. Eu tenho certeza que Deus irá continuar falando conosco aqui. Já temos sentido a presença do Senhor neste lugar, e Deus vai continuar falando através da sua gloriosa palavra. Para você entender esse contexto de Lamentações, porque o profeta Jeremias, ele faz essa lamentação sobre o povo de Israel, que estava agora no cativeiro babilônico, sem alegria, sem gozo, sem cantar. Eu gostaria de convidá-los a um contexto deste versículo, mas é um contexto bastante remoto, muito distante. Eu gostaria de convidá-los a viajar comigo na história bíblica, mais precisamente há 4.000 anos atrás. A famosa cidade de Ur dos Caldeus, a famosa cidade dos Sumérios, às margens do rio Eufrates, na Mesopotâmia. Ao chegarmos ali, encontramos um homem por nome Terá, que aos 130 anos de idade, gerou seu terceiro filho, cujo nome era Abrão, mas nós o conhecemos mais como Abraão. Abraão vivia em uma cidade idólatra, cuja principal divindade ali adorada era o deus acadiano Sim. Mas em meio a esse contexto, Deus chama Abraão, ele convida a sair do meio de sua parentela para uma terra que daria a ele e a sua descendência para sempre. Era esta a terra de Canaã. E tendo Abraão saído das regiões do atual Iraque, ele viaja cerca de 960 quilômetros e chega em Harã, na atual Síria. E quando ele estava ali, Deus fala novamente com Abraão. Ele faz promessas, ordenando que olhasse para os céus e contasse as estrelas, porque assim seria a sua descendência. E como Deus conhece o meu e o seu futuro, ele também conhecia o futuro da descendência de Abraão, e ele revelou a Abraão, porque Deus diz na sua palavra que ele revela os seus segredos aos seus profetas. E Deus disse: Abraão, a tua descendência será peregrina em uma terra estranha, serão afligidos durante 400 anos, mas cumprido este tempo, eu visitarei a tua posteridade, e os farei subir daquela terra para a terra que tenho prometido, a terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que era Abraão da idade de 100 anos, quando gera Isaque. Isaque gerou a Jacó, Jacó aos 12 patriarcas, que por intermédio de José descem ao Egito, onde passariam 430 anos. Os anos se passam, e a Bíblia diz que levantou-se na terra do Egito um rei, um faraó, que não conhecia a José, e este faraó começou
começou a oprimir o povo do Senhor que estava ali naquela terra. Por este tempo de opressão, entendendo Moisés que Deus havia de cumprir a sua promessa e tirar o seu povo daquela terra para a terra que ele havia prometido, Moisés deve ter pensado, e aqui entra a imaginação de um pregador. Eu penso que Moisés deve ter imaginado: Deus vai precisar de alguém para liderar este povo, e este alguém só pode ser eu, porque eu sou mais preparado. Eu estudei na Universidade de Faraó, fui educado em toda a ciência dos egípcios, matemática, medicina, arquitetura, pintura, escultura. Se Deus tiver de usar alguém aqui, esse alguém só pode ser eu. E a Bíblia diz que Moisés foi até os seus irmãos, e quando ele viu um egípcio oprimindo um israelita, ele acabou matando o egípcio, tendo agora de fugir para o deserto de Midian. Moisés, meus queridos irmãos, estava enganado, porque Moisés pensava que Deus só usava os grandes, Moisés pensava que Deus só usava os intelectuais, Moisés pensava que Deus só usava os capacitados. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que Deus é especialista em usar as coisas pequenas, Deus é especialista em usar os pequenos. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus levantou a Davi, rei sobre Israel, quando este era o menor da casa do seu pai. Deus levantou a Gideão para livrar o seu povo das mãos dos midianitas, quando este pertencia à família mais pobre em Manassés, e ele mesmo era o menor da casa do seu pai. Deus usou a pomba da arca para avisar Noé e a sua família de que as águas do dilúvio haviam minguado de sobre a terra. Era coisa pequena e insignificante. Deus usou um fio de escarlata na muralha de Jericó como sinal para livrar Raabe e a sua família no dia da destruição da cidade. Era coisa pequena. Deus usou uma pedra na funda de Davi para derrubar o gigante Golias. Coisa pequena. Deus usou uma queixada de jumento nas mãos de Sansão para destruir a 1000 filisteus inimigos. Deus usou os ossos de Eliseu para ressuscitar um morto. Deus usou a harpa de Davi para acalmar a fúria do rei Saul. Deus usou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Deus usou a sombra de Pedro, que quando passava curava os enfermos. Deus usou os lenços e aventais de Paulo, que quando levado aos enfermos, os enfermos eram curados, os demônios batiam em retirada, e o nome do Senhor era glorificado, porque Deus usa coisas pequenas. Salmo 113: quem é como o Senhor nosso Deus, que se curva para ver os que estão nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes do seu povo. Quem pode glorificar esse Deus que ainda usa os pequenos da terra esta noite? Aleluia. 40 anos depois, lá estava Moisés apacentando o rebanho, seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. E diz a Bíblia que, tendo vindo ele ao monte de Deus, o monte Horebe, o Senhor apareceu a ele no meio de uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. E quando Moisés se aproximou, Deus disse: tira, Moisés, a sandália dos pés, porque o lugar em que está a terra santa. Tirar a sandália dos pés é um ato de reverência. Na presença de Deus precisamos ter toda a reverência. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando adentrares a casa do Senhor. Deus fala com Moisés e diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está na terra do Egito, e tenho descido para livrá-los. Eu imagino que o povo de Israel estava no Egito 400 anos depois, o povo escravizado, o povo oprimido, e pensando: Deus não vai mais cumprir a promessa, Deus se esqueceu de nós, Deus não vai mais falar o que Ele disse que faria. Quantas pessoas hoje talvez esteja como o povo de Israel pensando: Deus não vai mais cumprir o que Ele me prometeu, Deus não vai mais fazer o que Ele disse que ia fazer. No dia em que Deus apareceu a Moisés, no dia em que Ele falou a Moisés, Ele disse: eu tenho visto, Moisés, eu tenho visto, o meu povo está sofrendo, o meu povo está sendo perseguido, o meu povo está sendo oprimido, mas eu estou vendo e estou vendo atentamente. Deus está te vendo. Isaías 49:15: pode até a mãe esquecer do filho que amamenta, mas eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Deus disse: Moisés,
eu vou te enviar a Faraó para que tire os filhos de Israel. Aí Moisés tremeu na base, disse: ah, Senhor, quem sou eu que vá a Faraó e tire de lá os teus servos, teu povo? Aí eu fico imaginando, nessa hora eu imagino que Deus deu um sorriso. Deus disse: ah, Moisés, agora sim tu estás onde eu quero. Porque 40 anos atrás, quando você pensava que era, que podia, que fazia, você não era, não podia e não fazia. Mas agora, 40 anos depois, passou pela escola do deserto, aprendeu que não é, não pode, não faz. Vai, porque agora eu serei contigo para te usar e cumprir a minha promessa. Moisés viveu 120 anos, 40 anos no Egito para pensar que era alguma coisa, 40 anos no deserto Midian para entender que não era nada, e 40 anos conduzindo o povo do Senhor no deserto para entender que Deus era tudo na sua vida. Só quem já entendeu aqui que só Deus é tudo na sua vida, levante a mão e adore esse Deus. 430 anos depois, lá estava Moisés para tirar o povo. E o que eu acho interessante, estou resumindo a mensagem aqui, o que eu acho interessante é a pergunta de Faraó para Moisés e a resposta de Moisés para Faraó. Faraó pergunta: Moisés, quem são os que irão contigo? Moisés pensa um pouco, diz: comigo vai as crianças, comigo vai os jovens, comigo vai os velhos e comigo vai as ovelhas. Eu fiquei pensando, por que Moisés não disse assim: comigo vai o povo, nossos pertences? Ele foi dizendo jovens, crianças, velhos, as ovelhas. É porque Moisés, ele era um líder, e um líder, ele pensa no futuro do povo. O líder, ele pensa no amanhã. O líder, ele tem visão do amanhã. Quando ele diz comigo vai as crianças, ele sabe que a criança de hoje é o futuro do amanhã. Quando ele diz comigo vai os jovens, ele sabia da força, da energia, da disposição que aqueles jovens tinham para estar ao seu lado no deserto, e ele precisava de pessoas assim do seu lado. Quando ele diz comigo vai os velhos, ele estava pensando na experiência que os muitos anos lhe havia proporcionado, e ele precisava de pessoas experientes do seu lado. Quando ele diz comigo vai as ovelhas, é porque ele sabia que ia adorar o Senhor no deserto e precisava de ovelhas para o sacrifício. Então ele disse: Faraó, nós vamos adorar o Senhor. E quando se trata de adorar, a criança precisa adorar, o jovem precisa adorar, o senhor, a senhora precisa adorar, até os animais têm que adorar, porque todo ser que respira deve louvar o nome do Senhor. Ao olhar para a criança na igreja, eu me lembro das palavras de Jesus: deixai vir meus pequeninos, porque tu estás ao reino dos céus. Mas quando eu olho para alguns jovens aqui na igreja, eu me lembro das palavras de João: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já tendes vencido o maligno. Mas ao olhar para os senhores e senhoras, alguns já de cabelos brancos aqui, eu me lembro das palavras de Davi: mas ainda na velhice darão frutos ao Senhor. Quem veio aqui nesta noite para dar fruto de louvor, de glorificação, de exaltação ao nome do Senhor? Através de Moisés, Deus tira o povo. E quando eles se aproximam do mar, Deus manda o povo voltar e acampar diante de Baal-Zefon. Eu imagino um nó na cabeça de Moisés: eu não estou entendendo, Senhor. O Senhor manda a gente seguir em frente, agora o Senhor manda a gente voltar e acampar diante de Baal-Zefon. Por que diante de Baal-Zefon? Aí Deus diz: Moisés, eu tenho um segredo, eu vou te revelar. O meu segredo eu revelo aos meus profetas. Eu vou te revelar, mas não conta para o povo ainda. É porque os egípcios acreditam, e também alguns israelitas estão acreditando, que esse Baal-Zefon é o Deus do mar e da tempestade. Sabe o que eu vou fazer, Moisés? Eu, Senhor Jeová, vou abrir o mar na frente de Baal-Zefon, porque vou mostrar para Israel e para os egípcios que o único Deus do mar, da tempestade, Criador dos céus e da terra, sou eu, Jeová. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e operando eu, quem impedirá? Aleluia, aleluia. Quando o povo avistou o exército de Faraó vindo à frente do mar, eles temeram, acharam que ia morrer no deserto, acharam que ia morrer ali e começaram a murmurar. Mas Moisés era homem de Deus. O homem de Deus, ele conversa com Deus. E Moisés foi falar com Deus, disse: Senhor, e agora? O exército está vindo aí, parece que não vai ter jeito, não tem saída. Senhor, o que a gente faz? Aí Deus disse: Moisés, é muito simples. Mas simples como, Senhor? O exército é muito grande. Olha o mar à frente. É simples, Moisés. Como, Senhor? Diga ao povo que marche.
Só isso, Senhor? Sim, diga ao povo que mais, porque marchar é com vocês, agora abrir caminhos é comigo. Marchar é com a igreja, abrir caminhos é com Deus. Enquanto a igreja vai marchando, Deus vai na frente dizendo: sai mar, sai o Jordão, sai muralha de Jericó, sai gigante Golias, sai problema, sai enfermidade, sai portas fechadas, sai, porque a igreja está marchando e o Senhor vai na frente para garantir a vitória. A mensagem de Deus para a tua vida nesta noite é: não pare diante da luta, não pare diante das adversidades, continue marchando, continue seguindo em frente, continue perseverando. Deus vai na frente para garantir a vitória. Sabe por que o povo murmurava? Porque a Bíblia diz que eles andavam por vista, eles acreditavam naquilo que eles viam. Mas a igreja é diferente, a igreja anda pela fé. Se à frente está o mar, atrás vem Faraó, a igreja lembra do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pela fé a igreja sabe que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Deus tem uma saída para a igreja. Deus abriu o mar, e depois de quase 40 anos de peregrinação no deserto, quando muitos já haviam desfalecido pelo caminho, Moisés morre no Monte Nebo, na terra de Moabe. E Josué, seu sucessor, assumindo a liderança do povo, passa o Jordão, entra na terra da promessa. 15 nações são destruídas. Josué morre, os anciões morrem. E agora a Bíblia diz que levanta-se uma nova geração. Uma geração que não conhecia ao Senhor. E essa geração fazia aquilo que achava que era certo. E a Bíblia diz que eles começaram a pecar, eles começaram a desobedecer a Deus. E aí Deus envia os inimigos para oprimir o seu povo. O povo então oprimido clama ao Senhor. E Deus, na sua graça e misericórdia, levanta juízes. Os juízes eram libertadores, levantados em tempo de crise, eram especialmente capacitados pelo Espírito Santo e permaneciam em seu ofício até o dia da sua morte. O povo pecava, Deus permitia opressão. O povo se arrependia, Deus levantava um juiz. Deus reinava sobre o seu povo, governo teocrático. Os juízes de Israel, Deus reinando sobre o seu povo através dos juízes. Assim fez Deus por mais de 300 anos, levantando Otiniel, Eude, Sangá, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Bizã, Abidom, Sansão, Eli e por último Samuel. Samuel foi um grande juiz, sacerdote e profeta em Israel, um grande líder, homem de Deus. Mas agora Samuel estava velho, os filhos de Samuel não andavam nos caminhos de seu pai, e o povo foi a Samuel e disse: Samuel, nós queremos um rei que reine sobre nós como tem as outras nações. Samuel ficou triste, Samuel se sentiu até rejeitado. Meus queridos irmãos, Deus havia dito: eu quero que vocês sejam um povo diferente, eu quero que vocês sejam diferentes de todos os povos da terra. Mas agora eles queriam ser como as outras nações. Isso entristeceu Samuel, homem de Deus. Isso entristeceu o próprio Deus, porque todas as vezes que a igreja quer imitar o mundo, todas as vezes que a igreja quer andar como anda o mundo, todas as vezes que a igreja quer imitar as coisas do mundo, entristece o coração de Deus. Deus estava triste agora, mas Deus disse: Samuel, ouve a voz do povo, pois eles não rejeitaram a ti, antes a me rejeitaram, para que eu não mais reine sobre eles. Deus reinava sobre o povo através dos juízes, mas Deus também se sentiu rejeitado. Escolheram a Saul, o primeiro rei de Israel. Saul era aquele tipo de gente que estava mais preocupado com a posição, mais preocupado com o que os homens pensavam sobre ele, do que com o que Deus pensava sobre ele. Ele era o oposto de Pedro. Pedro dizia assim: mais importa agradar a Deus do que os homens. Saul dizia: mais importa agradar os homens, estar bem diante dos homens, do que diante de Deus. Aí Deus disse: esse não serve, esse eu não quero liderando o meu povo. Aí a Bíblia diz que Deus procura outro, e ele diz: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Davi reina 40 anos e é sucedido por seu filho Salomão. Salomão também reina 40 anos e vem Roboão, 120 anos de Reino Unido. Mas agora com Roboão o reino se divide. As 12 tribos de Israel não eram mais só um reino. 10 das 12 tribos, seguindo Jeroboão, vão para o norte, edificam
com capital, princípio em Siquém, Tisa, Penuel, até que mais tarde Onri, pai de Acabe, transfere a capital do reino do norte para Samaria. E agora nós temos duas capitais: a capital do reino do norte, Samaria; a capital do reino do sul, Jerusalém. Nós temos dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Deus então deu 20 reis para o reino de Judá e 19 reis para o reino de Israel. Deus então deu uma dinastia para o reino de Judá, a casa de Davi, e 9 dinastias para o reino de Israel. Aí Deus começa a levantar os profetas, e a mensagem dos profetas era: arrependei-vos, povo do Senhor, e convertei-vos, porque se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir este lugar, Deus vai permitir o cativeiro. E aí o povo não se arrependeu. Dos mais de 50 profetas mencionados na Bíblia, pelo menos 24 profetizaram no período do reino dividido. Nós temos Aías, Micaías, Semaías, Elias, Eliseu, Anani, Ido, Jeú. Nós temos Obed, Urias, até Sofonias. Todos esses profetizaram no período do reino dividido. E a mensagem era: arrependei-vos, buscai ao Senhor, deixai as vossas más obras. Mas o povo não se arrependeu. Quando foi no ano 722, veio o rei da Síria contra o reino do norte, Israel, e destruiu sua capital, Samaria. Levou o povo para o cativeiro, trouxe gente de outras nações, que dá então origem aos samaritanos. Mais tarde restava apenas o reino de Judá, que Deus havia deixado por amor a Davi. Aí a Bíblia diz, aí é onde entra aqui o texto que nós lemos: Deus levanta na pequena aldeia de Anatote um profeta chamado Jeremias. E Deus disse: Jeremias, vá ao meu povo, vá à casa de Davi e diga a eles que eles se arrependam, que eles voltem a me buscar, que eles voltem a orar a mim, que eles se convertam dos pecados deles, porque se eles não me buscarem, eu trarei o rei da Babilônia contra este lugar e destruirei esta casa, destruirei esta cidade. Aí o povo ficou igual muitos hoje, com amuletos, pensando: Deus não vai destruir a cidade dele, Deus não vai destruir o templo dele. Mas Deus não estava preocupado com isso. Deus estava preocupado com o coração do povo que estava distante dele. E lá se vai Jeremias clamando, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, buscai ao Senhor, Deus vai destruir este lugar, arrependei. Mas eles não ouviram a voz de Jeremias, e porque não ouviram a voz do profeta, no ano 586 veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, levou o restante dos judeus para o cativeiro e deixou apenas os pobres da terra e um montão de ruínas daquela que um dia foi chamada a cidade do grande rei. Quando eu estava lendo essa mensagem, eu não aguentei. Eu dobrei os meus joelhos e eu chorei na cama. Porque esse povo, eles viram proezas de Deus. Esse povo, eles desfrutaram de muita glória de Deus no meio deles. E agora eu imagino Jeremias olhando para toda aquela calamidade, para toda aquela destruição, o povo agora levado para o cativeiro. E eu imagino eles questionando: como, Senhor, o povo vai ter se esquecido das tuas maravilhas que operaste quando os tirou da terra do Egito? Como o teu povo pode ter se esquecido, Senhor, de quando o Senhor abriu as águas do Mar Vermelho para eles passarem, de quando o Senhor enviou maná do céu, fez fluir água da rocha, desceu sobre o Monte Sinai? Como, Senhor, o teu povo pode ter se esquecido quando o Senhor abriu as águas do Jordão, derrubou as muralhas de Jericó, derramou o fogo do céu sobre o altar de Elias? Como, Senhor? Aleluia! E aqui eu faço uma aplicação para os nossos dias. Como nós nos esquecemos dos grandes avivamentos, como nos esquecemos das nossas origens, como muita coisa mudou. Alguns anos atrás, quando os jovens iam para os congressos, a gente ia dizendo assim: eu jejuei esse mês para ser batizado com o Espírito Santo.
Eu estou há tanto tempo buscando o batismo com o Espírito Santo. A conversa entre os jovens era: eu vou ver Deus usar o pregador, eu vou ver milagres no meio da igreja, eu vou ver a glória de Deus no meio do povo. Alguns anos atrás, quando você dobrava os joelhos, você chorava e você dizia: eu te amo, Jesus, você é tudo para mim. Eu não estou te vendo, mas eu sei que tu estás aqui. Eu te amo, Jesus. E hoje você dobra os joelhos e não cai uma lágrima. Deus está com saudade desse tempo. Deus está com saudade de manifestar a glória dele no meio da sua casa. Deus está com saudade de ver uma igreja que ora, uma igreja voltada para a palavra, uma igreja que ainda prega a santidade, uma igreja que ainda leva o evangelho às almas, uma igreja que ainda atenta para os aflitos. Deus está com saudade. Quando você chegar na sua casa hoje, dobra o joelho e diga: Senhor, estou aqui de volta. Senhor, estou aqui de volta. Diante de tudo isso, sabe o que é que Jeremias fez? Depois você lê esse capítulo na sua casa. São 22 versículos. Jeremias dobra os seus joelhos e ele começa a lamentar, porque no Salmo 137 diz que o povo estava lá na Babilônia, não cantava, junto aos rios da Babilônia. Nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que havia no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativo pediam uma canção, dizendo: cantai-nos um dos cânticos do Senhor. Mas diziam eles: como entoaremos nós o cântico do Senhor em terra estranha? O povo não cantava mais, o povo não tinha mais alegria. O meu maior medo é que, se nós não nos voltarmos para Deus o mais rápido possível, nós podemos entrar em um estado de cativeiro espiritual, de frieza, de comodismo, de desânimo. Mas antes que isso aconteça, Deus está dizendo que é tempo de renovar os nossos dias. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e já não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos, e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, e não há quem nos arranque das suas mãos. Com perigo das nossas vidas trazemos o nosso pão, por causa da espada do deserto. A nossa pele se enegreceu como forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens obrigaram a moer. Os moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta. Os jovens já não cantam mais. Cessou-se o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas, mas tu, Senhor, permaneces eternamente. O teu trono é de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti. Converte-nos, Senhor, a ti. Converte-nos, Senhor, a ti. Converte-nos, Senhor, a ti. E nós nos converteremos. E nós nos converteremos. Renova, 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 renova.
renova os nossos dias como dão. Só quem está entendendo esta mensagem adora. Só quem está entendendo. É tempo de renovo de Deus sobre a sua vida. É tempo de restauração. É tempo de lágrimas. É tempo de sentir a glória de Deus adentrando novamente a casa do Senhor. Renova, Senhor, renova as nossas vidas. Senhor, nos converte a Ti. Senhor, derrama a Tua glória sobre nós. Deus, derrama nos nossos corações o amor pelos perdidos. Deus, amor pela Tua obra, amor pelos nossos líderes, zelo pela Tua casa. Deus, nos renova. Deus, nos enche da Tua glória. Volta a batizar com Teu Santo Espírito. Volta a distribuir línguas, dons espirituais, salvação de vidas. Deus, em nome de Jesus, promove um avivamento nesta cidade. Que a glória do Senhor venha impactar esta cidade.